Hoje eu quero tentar gravar esse vídeo de microeconomia, que eu já aviso de antemão que não compreendo direito. Por quê? Porque é um vídeo bastante matemático. E o economista, por mais que ele entenda bastante de matemática, não a ponto de conseguir explicar nos detalhes, até porque não é meu objetivo nessa playlist de microeconomia, e microeconomia é uma disciplina extremamente difícil de economia, é um campo de estudos que é bastante matemático. Ele tem bastante... Como que é a palavra que se diz para isso? Até me fugiu a palavra que se usa em economia. Ele tem bastante modelagem matemática, né? Bom, um exemplo de curva de indiferença a partir da utilidade. Alguns exemplos, então, vamos lá, um único exemplo, na verdade. Suponhamos que a função utilidade seja dada por utilidade x1, x2, ou seja, a utilidade da cesta de consumo x1, x2, igual a x1, x2 multiplicado. Qual será a aparência das curvas de indiferença desses dois produtos, né, dessas duas cestas de consumo baseado na utilidade, x1 e x2? Sabemos que uma curva de indiferença típica é simplesmente o conjunto de todos os produtos da cesta de consumo x1 e x2, de modo que kx1 multiplicado por x2 para alguma constante k aqui é uma constante. Resolvendo para x2 como função de x1, vemos que a curva de indiferença típica tem a fórmula cesta de consumo x2 igual constante dividido por cesta de consumo x1. Essa curva é representada nessa figura 4.3 para a constante 1, 2, 3. Então olha só, eu não edito aqui o vídeo, mas essa curva de indiferença, que, bom, as palavras que compõem essa sentença, né, curvas de indiferença, já mostra que é onde o consumidor está disposto a consumir em que indifere para ele escolher entre a cesta de consumo x1 ou a cesta de consumo x2, desde que respeite essa curva. Então aqui está, não sei se a câmera vai focar, mas essas são as curvas, são três que ele coloca aqui, para constante 1, 2 e 3. Consideremos outro exemplo. Suponhamos que recebemos uma função de utilidade x1, x2 para x1, 2 para 1, x2 para 2, como suas curvas de indiferença se parecem pelas regras comuns da álgebra. Sabemos que utilidade x1, x2 igual x1, x2 para 1, 2, x2 para 2 igual x1, x2, 2 igual utilidade x1, x2, 2. Portanto, a função de utilidade, aqui que entra a parte matemática que eu não consigo explicar, né? E também nem é o foco aqui, como eu já disse. É exatamente o quadrado da função da utilidade e utilidade x1, x2. Como utilidade x1, x2 não pode ser negativa, segue-se que x1, x2 é uma transformação monotônica da função da utilidade anterior, utilidade x1, x2. Isso significa que a função da utilidade x1, x2 igual x2, 1, x2, 2 tem de ter exatamente a mesma forma que as curvas de indiferença descritas, como já mencionei aqui, como já mostrei, né, na figura. A rotulação das curvas de indiferença será diferente. Os rótulos, que antes eram 1, 2, 3, passarão a ser 1, 4, 9 e negativo. Mas o conjunto de cestas que vem da utilidade x1, x2 igual a 9 é exatamente igual ao conjunto de cestas que tem utilidade x1, x2 igual a 3. Portanto, utilidade x1, x2 descreve exatamente as mesmas preferências que a utilidade x1, x2, porque ordena todas as cestas da mesma maneira. O percurso inverso, achar uma função utilidade que represente determinadas curvas de indiferença é um pouco mais difícil. Existem dois procedimentos possíveis. O primeiro é matemático. Dadas as curvas de indiferença, queremos encontrar uma função que seja constante ao longo de dada curva de indiferença e que atribua valores maiores às curvas de indiferença mais altas. O segundo procedimento é um pouco mais intuitivo. A partir de uma descrição de preferências, tentamos imaginar que o consumidor está tentando maximizar que combinações de bens descreve o comportamento da escolha do consumidor. Isso pode parecer um tanto vago agora, mas fará sentido depois que examinarmos alguns exemplos. Bom, então, por que eu tratei desse assunto aqui? Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre microeconomia. O texto básico que estou utilizando é este livro, bastante utilizado aí nas disciplinas de microeconomia. Se quer entender microeconomia, precisa ler esse livro aqui do Variano. E eu estou no tópico sobre elaboração de uma função utilidade. E o que é uma função de utilidade? É uma matemática, na verdade, é uma transcrição matemática, é uma expressão matemática, é uma forma matemática de observar as preferências do consumidor. Então, nada mais é do que a utilidade, nada mais é do que a preferência do consumidor transformada em matemática. É basicamente isso. E esse é o capítulo 4, inclusive, deste livro, que trata sobre utilidade. Porque existem diversos temas da microeconomia, e eu quero até trazer uma frase que eu sempre trago nos meus vídeos aqui, para a gente entender minimamente microeconomia. Microeconomia se preocupa em compreender
alguns assuntos que têm a ver com essa frase aqui, ó. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Então, veja bem, microeconomia é um campo de estudo da economia que se preocupa em entender o quê? Primeiro, entender o mercado, nesse caso aqui, as pessoas terem a capacidade de escolher significa mercado competitivo, né? Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. As pessoas escolherem tem a ver com o mercado. As melhores coisas têm a ver com preferências do consumidor, que é um assunto de microeconomia que eu já tratei aqui no canal, tenho tratado, já tratei de forma básica, na verdade. Então as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Poder pagar tem a ver com o quê? Com restrição orçamentária, que é um outro assunto de microeconomia. Então, vou repetir essa frase lentamente agora, mostrando os tópicos de microeconomia. As pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Nessa única frase é possível compreender que a microeconomia se preocupa em entender o mercado, a microeconomia se preocupa em entender as preferências do consumidor, a microeconomia se preocupa em entender a restrição orçamentária dos consumidores, a microeconomia se preocupa em entender a utilidade também, que é a tradução matemática das preferências do consumidor. Beleza? Então eu fico por aqui. No próximo vídeo já quero tratar sobre substitutos perfeitos. Valeu!